Fala, meu amigo! Tudo Diga, bem? Vale. Tudo tranquilo? Tudo bem? Certinho aí? Tudo tranquilo. Vamos iniciar essa live aí muito esperada por todos. Tema provocativo, né, que você escolheu. Então, vamos iniciar aqui o tema. Deixa eu primeiro, estava aguardando você entrar, deixa eu primeiro me apresentar e também apresentar você, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é André Parísio, sou professor aqui do ATC, né? E também ingressei no quadro societário recentemente dessa nova era aí que nós estamos empreendendo do ATC. Sou juiz de direito aqui no Estado de Alagoas e estamos juntos aí nesses novos projetos, iniciando com esse projeto PGE Alagoas, um concurso muito aguardado aqui no Estado de Alagoas e nacionalmente também. E hoje a gente tem a alegria aqui, né, eu representando o ATC, de receber nosso professor, também sócio, nosso coach, professor Luiz Vale, procurador do Estado de Alagoas, aprovado quando ainda cursava o sétimo período, né, da Faculdade de Direito. E aí, Vale, eu queria iniciar, já sem maiores delongas, antes, enquanto o pessoal está entrando aí, perguntando para você, é algo que chama já a atenção, tenho certeza que desperta a curiosidade de todos. Você foi aprovado no sétimo período da faculdade. Então, para você ser aprovado no sétimo período, você já estava estudando antes. Então, eu lhe pergunto, você estudava para qualquer concurso de ponta? Você já tinha decidido que queria ser procurador do Estado? O que é que lhe levou a fazer o concurso de procurador do Estado e a tomar essa decisão de querer realmente ser procurador do Estado? Bom, boa noite, André. Boa noite a todos os amigos que estão por aqui já ansiosos pela live sobre a PGE de Alagoas, sobre estratégias de estudo. E, inicialmente, gostaria de dizer o seguinte, que eu sempre tive uma paixão imensa pela advocacia pública. Desde o início da faculdade, tive uma grande referência, que foi o professor Alexandre Rodrigues de Albuquerque, o procurador do Estado do Ceará, né? Tive a oportunidade, inclusive, de estagiar no seu escritório, estagiei na Procuradoria do Estado do Ceará. E a advocacia pública, ela sempre foi algo apaixonante, desafiador, né? Pelas inúmeras possibilidades de atuação, principalmente, né? No âmbito da advocacia pública, a gente pode trabalhar com direito tributário, com direito constitucional, com direito administrativo, com direito civil, com direito processual civil. Então, há esse leque, essa amplitude, e principalmente, quando a gente está na advocacia, a gente tem o desafio de criar, né? De pensar em novas teses, de trazer novas soluções, de arquitetar isso dentro do consultivo e do contencioso. E, portanto, eu me apaixonei pela advocacia pública, graças a Deus, desde o terceiro período da faculdade. Lógico que aí eu já deixo uma dica para todo mundo, né? Quando ingressar na faculdade de Direito, se você ainda está na faculdade, faça um mapeamento das carreiras, veja aquilo que mais se adequa e se amolda à sua forma de agir, de pensar, e a partir daí estabeleça uma estratégia eficiente para você conseguir estudar com profundidade para aquele concurso. E eu decidi ser procurador do Estado, né, ser membro da advocacia pública no terceiro período, e estudei até o sétimo e fui aprovado no sétimo período. Passei também em outros concursos, né, André? Eu passei na AGU, no concurso para procurador federal, fui em primeiro lugar no concurso de advogado da Petrobras, passei em concurso para procurador autárquico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, enfim. E a advocacia pública, digo para todos, ela é apaixonante, ela é essencial, indispensável, né? A função essencial à justiça, e traz, para mim, é uma grande satisfação. Eu estou há mais de 10 anos, né, na advocacia pública e sou muito realizado, principalmente por esses desafios, por essa forma nova de pensar, por ter ali no dia a dia, né, a possibilidade de testar os meus conhecimentos, de buscar novas soluções, e é isso que faz, é isso que me move, e eu convido a todos aí para virem para cá e serem meus colegas de trabalho. Perfeito, Vale. E aí, vamos lá. Antes da gente falar especificamente das estratégias de concurso, né? Vamos por partes, né? Vamos devagarzinho. Então, primeiro, quem quer ser procurador também, como você, quem vai ser seu colega aqui na Procuradoria, quais são os requisitos para poder fazer o concurso de procurador? Precisa estar inscrito na OAB? Precisa de prática jurídica? Precisa de 3 anos, de 2 anos? Quais são os requisitos para o cargo de procurador do Estado de Alagoas, Vale? Vamos lá, essa é uma pergunta reiterada, inclusive nas minhas redes sociais, sempre vem na caixinha lá, precisa de prática, não precisa? Veja, eu fui aprovado quando eu estava no sétimo período da faculdade. O concurso, né, de procurador do Estado de Alagoas não exige prática jurídica, comprovação de prática jurídica,
Portanto, eu até brinco que o único título que eu tinha, a única experiência que eu tinha era de filho favorito, né? O resto, eu ainda estava numa fase embrionária. Portanto, eu digo que não há essa necessidade de prática jurídica, fiquem tranquilos, tá? Para quem eventualmente tenha se preocupado com isso. Regra geral, nos concursos de advocacia pública não se exige essa comprovação de prática jurídica e quando se exige, contabiliza o período de estágio. É o caso da AGU, né, da própria Advocacia Geral da União. Né? Eu não tinha tempo de prática quando passei na AGU para procurador federal, mas eu tinha 2 anos de estágio, estagiei aqui na PGE do Ceará, na PGM de Fortaleza, estagiei no MPF, escritório de advocacia, então eu tinha 2 anos de estágio. E isso foi contabilizado na minha prova da AGU, no meu concurso da AGU para procurador federal. Mas quanto à PGE de Alagoas, não havia exigência de prática jurídica, há necessidade, por óbvio, você vai ser advogado público, de ter inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e esse é o requisito principal, né? De ser aprovado, por óbvio, no concurso público que virá dentro em breve. Estamos aqui para auxiliá-los, para contribuir, para colaborar. Então, André, nem se preocupe com comprovação de prática jurídica, tá? Há necessidade apenas de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Você tem que ter passado na OAB para figurar como procurador do Estado de Alagoas em breve. É isso, meu amigo. Pergunta, né, emblemática aí, reiterada, mas está sanada a dúvida. E a galera que tiver por aí, um abraço aqui. Veja a Natália, sempre está interagindo comigo lá nas redes sociais, enfim. Um abraço para todo mundo que está aqui na live hoje. Perfeito, Vale. E só também um acréscimo, a aprovação na OAB, na inscrição na OAB, é um requisito para posse, né? Você, inclusive, não tinha ainda passado na OAB quando você passou na PGE. Você foi depois fazer o OAB, não é isso? Então, quem quiser fazer o concurso de procurador agora não precisa já ter OAB. A inscrição na OAB é requisito para posse, não para fazer o concurso. Não é exatamente, isso? exatamente. Eu passei no concurso de procurador do Estado de Alagoas primeiro e depois eu fui fazer a prova da OAB, né? Inclusive porque precisava apresentar a documentação e tudo aquilo que era exigido para posse no cargo. Mas... Fez a prova da OAB sem nenhuma pressão, né? Como eu já tinha passado na PGE de Alagoas, esse foi a prova mais difícil, né? Uma prova com maior nível de pressão, de desgaste, porque eu precisava passar na OAB para, consequentemente, tomar posse como procurador do Estado de Alagoas. Da PGE até a posse, um abraço Rio Grande do Sul aí, todo mundo que está na live. Perfeito, Vale. Você falou que em breve sairá o edital. Agora a pergunta também que eu acho que todo mundo está querendo saber a resposta, né? Qual é a previsão do edital? E quantas vagas estão previstas para esse edital aí que se avizinha da PGE de Alagoas? Bom, vamos lá. Na verdade, veja que para esse concurso da PGE de Alagoas, a gente espera que o edital ele seja publicado até o final do primeiro semestre de 2021. Há uma necessidade urgente de novos procuradores no âmbito da PGE de Alagoas, principalmente porque a gente tem uma grande defasagem hoje no nosso quadro, né? Há um clarão de 37 cargos, né? Ou seja, são 125 cargos previstos em lei. Hoje nós temos 88 só procuradores na ativa e nós temos um bom número aí já em vias de aposentadoria. Na verdade, que já poderiam ter requerido aposentadoria porque percebem abono de permanência, algo em torno aí de 16 procuradores. Ou seja, nós temos hoje uma ampliação da nossa competência, né, mas nós temos aí um quadro reduzido que precisa ser necessariamente suprido, sob pena de prejudicar, né, o próprio desenvolvimento das atividades institucionais. Por isso que a gente espera que esse concurso ocorra, né, que o edital seja publicado até o final do primeiro semestre de 2021, com possível prova no segundo semestre de 2021. Portanto, os colegas que estão assistindo essa live precisam já de antemão começar os estudos, intensificar, principalmente porque a gente vai precisar desse gás adicional para poder reverter em questões certas na hora da prova. E o que se prospecta, né? Nós teremos aí algo em torno de 15 vagas, né? Inclusive o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado ele aprovou a realização de concurso com 15 vagas, né? A gente espera pelo menos suprir esse clarão que hoje existe para fazer frente a essa demanda ampla
né, que é direcionada para a Procuradoria-Geral do Estado. Perceba que já falando de uma potencial questão de prova, né, recentemente o Supremo Tribunal Federal reafirmou o princípio da unicidade da representação, atestando aí, na linha do que estabelece o artigo 132 da Constituição Federal, a necessidade de a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas ela promover a representação judicial e extrajudicial da administração direta e também das autarquias e fundações de direito público, de tal sorte que, né, a estrutura de uma carreira de procuradores autárquicos que existe aqui em Alagoas, ela é absorvida, será necessariamente absorvida pela PGE e já é, né, em várias situações, e isso aumenta, né, principalmente a nossa zona de atribuições, de competências, enfim. Perfeito, Vale. Então, entrando Então, agora... são 15 vagas, né? Provavelmente o edital vem com 15 vagas aí, beleza? Beleza. Mas a quantidade de cargos vagos hoje é maior que 15, né? 15 é hoje a gente tem 37 cargos vagos, né? 37 cargos vagos, tá? Possivelmente sai 15, é a pergunta do Kleber, mais cadastro de reserva. Provavelmente, né? A gente espera, até porque, perceba, são 15, mas a gente tem uma prospecção de mais 16 aposentadorias aí pela frente. A gente precisa repor esse quadro, como eu disse, para que não haja um prejuízo ao desenvolvimento das nossas atividades institucionais. Perfeito, Vale. Entrando na questão agora da prova, que eu já vi algumas pessoas perguntando. Claro que a gente, como não tem ainda edital... André, só um parênteses aqui, eu vi perguntando sobre o interesse do Estado em fazer o concurso. Perceba que, né, há um movimento, há um esforço conjunto para que o concurso seja realizado, principalmente levando em consideração esse estado atual da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente porque a gente não pode prejudicar essa função essencial, que é a função estratégica transversal, porque toca diretamente em todos os órgãos e entidades do Estado, né? E essa representação jurídica, né, judicial e extrajudicial não pode ser prejudicada, até mesmo porque o trabalho da Procuradoria, inclusive a nossa associação tem feito, né, um papel de divulgação das nossas atuações, tem refletido diretamente no bom desempenho da gestão governamental, gerando recursos, enfim, para o âmbito do Estado e principalmente evitando gastos desnecessários, né? Nós, inclusive na pandemia, tivemos uma atuação briosa, né, em várias demandas estratégicas, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que gerou, né, reverteu recursos da ordem de milhões para o estado de Alagoas. Perfeito, Ale. Falando então agora sobre a nossa futura prova, né? Claro que a gente está falando aqui sobre previsões, obviamente não é previsão, não é chute, é com base nos estudos das provas anteriores, mas qual é a sua ideia aí dessa futura prova, como pode vir o edital do Estado de Alagoas, da PGE de Alagoas, no que diz respeito às fases do concurso? A prova objetiva e a eventual segunda fase vai ser no mesmo final de semana? Você acha que existe essa possibilidade? E essa segunda fase vai ser prova objetiva, vai ser parecer, vai ser a peça prática? Tem prova oral na PGE Alagoas? Enfim, sobre a estrutura formal das provas de concurso. O que é que você tem a nos dizer sobre a sua experiência, claro, não só como concurseiro, como pessoa que acompanha o concurso, ex-concurseiro, aliás, né? Eu acompanho as provas de procuradoria também hoje como professor, então você tem um bom mapeamento dessas provas que já foram realizadas. Qual é a sua previsão aqui para a PGE? Bom, meu amigo, vamos lá. Primeiro eu vou começar falando das disciplinas, né? Eu vou falar inicialmente do que eu acredito que não deve estar no edital. Então, muita gente tem me perguntado se vem penal, processo penal. Acredito que não. Tá? São disciplinas com as quais a gente não trabalha na nossa prática, apesar de algumas procuradorias exigirem direito penal e processual penal nos seus editais. Eu acredito que não deve vir no edital da futura PGE de Alagoas, até porque não está dentro da nossa estrutura, da nossa prospecção, enfim. Né? Já caiu penal, por exemplo, PGE de Pernambuco, PGDF cai penal, processo penal, mas acredito que aqui nós não teremos penal e processo penal. Perguntaram também sobre direito agrário, também é uma matéria que acredito que não deve vir no nosso concurso. Tá? Mas quais são as matérias, então, com as quais eu devo me preocupar necessariamente? Vamos lá. A gente fala sempre de núcleo duro, matérias que são matérias secundárias, mas vamos falar das matérias em geral, né? A gente tem aí direito constitucional, né? Direito administrativo, direito civil, direito processual civil,
direito tributário, direito financeiro, tá? Direito previdenciário, direito ambiental, direito do trabalho, direito processual do trabalho e direito empresarial. Então, a gente tem que usar como base essas 11 disciplinas, tá? Essas 11 disciplinas potencialmente estarão, sim, nesse futuro concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Então, prestem muita atenção que essas 11 disciplinas são disciplinas com as quais você deve trabalhar, já dando uma dica de organização estratégica de estudos, são disciplinas com as quais você deve trabalhar para montar o seu cronograma de estudos, tá? E aí, vai querer mesmo empresarial? Provavelmente deve vir direito empresarial, né? Nós estamos aqui, né, André, no ATC para servir todo mundo da melhor maneira possível, ok? Então, trabalhem com essas 11 disciplinas, dentro de uma perspectiva, principalmente da prova objetiva, tá? Além disso, a prova subjetiva, ela classicamente está organizada com o que a gente chama de prática processual ou prática, né, do dia a dia, da atividade da advocacia pública e também, né, com as discursivas. Então, discursivas e prática processual. E aí, nessa ideia de prática processual, estou abrangendo aqui as peças processuais e também os eventuais pareceres. Geralmente é uma mescla, né? Utiliza-se, em algumas procuradorias cai a peça e o parecer mais discursivas, em algumas, né, cobra só a peça mais discursivas ou só o parecer mais discursivas. Então, varia. Né? Eu acredito que aqui a gente não dá para bater o martelo se nós teremos, né, uma peça ou um parecer, pode ser um ou outro, mas eu acredito que deve seguir a linha provável do último concurso, exigir-se aí, por exemplo, uma peça mais as discursivas, somadas as discursivas, né, dentro de uma eventual estrutura de segunda fase. Pode ser que tenha as duas, a peça e o parecer mais as discursivas. Eu acho que é mais provável que nós tenhamos, né, uma peça ou um parecer mais somados às discursivas, tá? E aí, não acredito que todas as matérias que eu listei, as 11, estejam enquadradas na segunda fase. Eu acho que é mais provável a gente encontrar as matérias do núcleo duro, como o direito constitucional, administrativo, direito processual civil, direito tributário, direito financeiro, eventualmente direito do trabalho também, mas eu acredito em todas as matérias da primeira fase figurando na segunda fase. Beleza, pessoal? Então, acho que deve vir ali ou uma peça ou um parecer, mais algumas discursivas. Eventualmente, episodicamente, pode ser que venha uma peça e um parecer mais discursivas, mas não acredito. Acho que venha ou um ou outro somadas às questões discursivas. E a pergunta do André ela é emblemática, né? Será que nós teremos primeira e segunda fase no mesmo final de semana? Talvez, né? Até é possível que sim, por isso que quem hoje se prepara para os concursos de procuradorias estaduais tem que estar atento a esse ponto, né? Principalmente essa questão relacionada à possibilidade de você ter primeira e segunda fase, ou se não no mesmo final de semana, né, espaçado ali, a primeira fase no final de semana ou a segunda fase no outro final de semana, para, inclusive, racionalizar o concurso. Inclusive, no meu concurso, né, que foi o concurso cujo edital saiu em 2008 e a prova objetiva foi realizada em 2009, salvo engano, 24 e 25 de janeiro de 2009, a prova objetiva e a subjetiva foram no mesmo final de semana. Ou seja, né, é importante que você tenha um estudo de base que não abranja só as questões objetivas. Porque muita gente estuda para concurso achando que só vai ter a primeira fase. Não, mas tem as outras fases. E nos concursos de procuradorias ainda tem esse diferencial, porque você pode ter a primeira e a segunda fase no mesmo final de semana. E aí eu te pergunto, será que o teu estudo é um estudo de base suficiente, está bem estruturado? Então, essa possibilidade, ela existe, ela não está descartada, tá? Pode acontecer, né, junto ali, e você tem que estar adequadamente preparado, como aconteceu no meu concurso. Inclusive, só algumas pessoas me perguntaram isso, o que caiu no meu concurso, né? Qual foi a peça que caiu no seu concurso? Foi uma apelação, né? Caiu uma apelação no meu concurso. Beleza? E aí, Vale, teremos possível prova oral, né? Perceba, nesse momento eu acredito que não. Se for para falar nesse momento, eu acredito que não teremos prova oral. Mas há uma possibilidade, né? Mas eu acredito que talvez não tenhamos prova oral nesse concurso. Há uma possibilidade que a gente não pode descartar, né? E aqui nós, no ATC, somos especialistas em provas orais, mais de 20 turmas de provas orais, aprovando desde a magistratura federal, né,
os concursos de advocacia pública, delegado, né? Inclusive tivemos 100% de aprovação no concurso da magistratura do estado do Pará, mas é possível que tenhamos, mas acredito que não, que vamos ficar ali na primeira fase, na segunda fase com a questão discursiva, é lógico, a prova de títulos que virá. E já falando, André, um pouco da prova de títulos, muita gente me perguntou também sobre o peso da prova de títulos, porque alguns concursos, por exemplo, de advocacia pública municipal, têm exigido ali, né, na prova de títulos, a prova de títulos tem tido um diferencial muito grande. Então, muito grande, coloca lá a experiência prática lá em cima, então a prova de títulos praticamente engole primeira e segunda fase. Isso daí, né, eu acredito que não vai acontecer na prova da PGE de Alagoas, tanto que o único título que eu tinha, que era o de filho favorito, que os meus irmãos não escutem, mas eu acredito que a gente não vai ter esse diferencial aí, uma prova de títulos que vai desigualar os candidatos a ponto de absorver uma primeira e segunda fase. Não, fiquem tranquilos. Agora, lógico, né, se você tiver títulos, é sempre bom para somar pontos, Por isso que a gente oferece aqui na PGE de Alagoas, no ATC, né? Desculpe, a gente oferece aqui no ATC no nosso módulo regular, né, as aulas em geral, mas somada a uma pós-graduação, enfim, para que o aluno já tenha esse diferencial. Beleza? Mas é isso, né? Falei muito aqui do que pode vir, né? O pessoal já está tarimbado agora. E já perguntaram se ia ter prova oral, enfim, tem várias perguntas aí. Um abraço para todo mundo. E vamos que vamos! Quero colegas aqui comigo trabalhando no dia a dia. Excelente diagnóstico, Vale, sobre as matérias. Realmente, a nossa expectativa é que fique em torno das matérias que você listou. Só registrar aqui algumas impressões aí, quando você falou empresarial, não muito positivas, mas aí, pessoal, a gente lembra que o professor no ATC é justamente o professor Luiz Vale de empresarial. Inclusive, André, se não aprender empresarial comigo, a gente devolve o dinheiro, né? A gente devolve... Tá vendo? Boa promessa. Outra coisa também, algumas pessoas perguntaram, enquanto você falava, Vale, se nós teríamos curso de prova discursiva para a segunda fase. Aí eu peço que vocês aguardem até o final da nossa live, nós iremos apresentar os produtos do ATC para esse concurso da PGE. Mas já adianto que nós teremos sim um combo de produtos aí que foi montado. E que a gente, no final da live, para quem ficar até o final, a gente já vai antecipar em primeira mão quais são os produtos desse pacote PGE que nós montamos. Outra pergunta também que foi feita, Vale, foi sobre legislação estadual. Se cai, se é uma matéria específica, se legislação estadual está inserida também, se é importante estudar desde aqui do estado de Alagoas para esse concurso. Vamos lá, eu até já adiantando um ponto do que eu vou falar, né, em relação às estratégias de estudo, percebam que, se vocês pegarem últimas provas de procuradorias, há um certo diferencial, né, no estudo de cada um, que é exatamente o diferencial do estudo de legislação local. É algo que tem feito a diferença em vários concursos. E perceba que no âmbito da Procuradoria Estadual é algo importante. Você não pode deixar isso de lado, de explorar a legislação estadual, justamente porque pode ser um diferencial assertivo na tua prova, né? Não há uma matéria específica. A gente tem isso dentro de cada, né, especificamente dentro de cada disciplina, que já dá uma dica muito importante, né? Já falando de legislação estadual, acredito muito, por exemplo, que a gente tem alguma questão tratando especificamente sobre a nossa Lei Complementar número 7 e a estrutura da nossa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que foi criada recentemente, terceira Câmara do país. Então, aqui já estou dando uma questão, provavelmente, de prova para o pessoal. Mas legislação estadual é algo muito importante, algo que tem feito a diferença, né? Inclusive, André, que estará inserido dentro da nossa mentoria de letra de lei, tá? Na nossa mentoria de letra de lei, a gente vai ter também, nós vamos explorar legislação estadual e a gente vai ter um curso aqui no ATC, um curso online, de aulas mesmo com legislação estadual. Então, isso é um grande diferencial. Às vezes, o indivíduo, o concurseiro, o concursando, deixa de ir para a segunda fase por causa de uma questão que foi exatamente de legislação estadual. Dando outra dica para o pessoal, né? Em legislação estadual, falando de legislação tributária, sempre se cobra ali, né, a alíquota, a base de cálculo, as nuances, né, da legislação tributária estadual.
nós temos um grande professor aqui na ATC, que é o professor Leonardo Máximo. Beleza, pessoal? Então, preste atenção que, de fato, eu acredito muito que algumas questões podem explorar a legislação estadual, vão explorar a legislação estadual, e sempre você tem que promover essa análise, inclusive contraponto, né? Da legislação estadual com o âmbito da legislação federal. Por exemplo, você pega a nossa lei estadual 6161, que é a lei do processo administrativo, compara com a lei 9784 para ver o que tem ali de diferente, né? Para ver o que tem ali que pode ser explorado pelo eventual examinador. Mas eu até acredito, falei aqui de Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, de uma questão de segunda fase envolvendo, né, a fazenda pública e os meios adequados de resolução de conflitos. É algo que provavelmente nós vivemos um movimento de busca pela consensualidade administrativa, e esse é um tema forte que já até foi explorado em algumas provas de segunda fase, a exemplo da PGM de Curitiba, né, discutindo arbitragem e fazenda pública. André, é uma live que a gente já está testando questões de prova, né? Então, veja só, né? Já dá para encerrar a live, já abrir o livro, já estudar, porque a gente tem já aqui na live. Sobre legislação estadual, também reforçar, aguardem ao final da live, teremos um produto exclusivo, como o Vale falou, que vai ser online, que a gente vai divulgar maiores informações ao final. Vale, se me permite também responder uma pergunta que foi feita sobre português. Português não se exige, né? Isso aí eu posso antecipar. Não, português... Saber escrever, né? Para a segunda fase. Exatamente. O pessoal tem que lembrar o seguinte, que a banca, ela considera o uso correto do vernáculo, enfim, na segunda fase. Quando você vai escrever, você pode ter pontos descontados da sua escrita na segunda fase. Agora, não há, na primeira fase, disciplina português, não, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Agora você tem que escrever bem, né? Por isso que tem que treinar, tem que ter estratégia, justamente para poder fazer uma excelente segunda fase, beleza? E aqui, inclusive, só para deixar o pessoal tranquilo, André, eu tenho, né, a gente vai disponibilizar depois, 1 hora de aula, né, só sobre como fazer uma discursiva sensacional, né? 1 hora, né, aprofundando tudo. Beleza? Mas vamos lá, André. Perfeito, Vale. Vamos entrar agora no assunto central, digamos assim, né? Não que os outros não fossem importantes. Deixa eu também avisar a todo mundo que está perguntando, a live vai ficar salva, certo? No GTV do ATC, vários assuntos. A gente já tratou, inclusive, sobre a estrutura do concurso, sobre as disciplinas. Eu vi que algumas pessoas estão perguntando. Depois a live vai ficar salva, vocês podem ingressar e assistir do início, que tem muita informação já foi passada aí pelo Vale. Claro, com base na sua experiência de concursos anteriores, né, como coach, sobre uma previsão aí que tem tudo para dar certo, para se confirmar para a PGE Alagoas. E aí, Vale, eu queria agora que a gente entrasse no tema da live, que é como se preparar, aliás. Você fez diferente, é como ser aprovada na PGE de Alagoas. E vejam, esse é um tema muito importante, essa estratégia de estudo é extremamente importante. Eu estava analisando alguns dados para fazer essa live com você, Vale. E aí, eu tenho informação que até já tinha conversado com você. Eu fiz esse concurso também de 2008, da PGE de Alagoas. Eu fui aprovado também, mas fiquei fora do número de vagas. Na época eu estava no 9º período, né? Não estava um pouco mais adiantado na faculdade. Aí eu fui ver a classificação, porque eu me lembro que a gente teve uma diferença muito pouca. O Rony, que foi o primeiro colocado, que é nosso professor, inclusive também no ATC, nosso parceiro de cursos, ele fez 8,74. Foi a média final dele, ele foi o primeiro lugar. A minha média foi 7,89, ou seja, 0,85. E a minha classificação foi 71º. Quer dizer, 70 pessoas ficaram na minha frente por conta de 0,85. Isso demonstra que a gente precisa ter uma preparação em alta performance. Não adianta você desprezar um assunto, você omitir, porque uma informação, como você bem falou agora há pouco, pode contar na classificação sua do concurso. Você pode até ser aprovado, como eu fui à época, mas você não conseguir ser chamado, não conseguir estar dentro do número de vagas. Então, quem realmente sonha com procuradoria não é estudar por estudar, não é estudar para fazer o concurso, é estudar realmente com meta para ser aprovado. E aí, por isso, essa tão importante resposta que você vai começar a costurar a partir de agora. Eu queria ter tido uma live como essa na época, talvez eu tivesse passado no concurso de procuradoria do Chapecoense.
Então, lá, Val, como ser aprovado na PGE Alagoas? Vamos lá, antes disso eu vou responder uma pergunta aqui que eu vi passando várias vezes, que é a seguinte: Vale, eu passei no concurso, vou para o interior? Não, você vai ficar em Maceió, né? Hoje a gente nós não temos unidades no interior, nós tínhamos em Arapiraca, mas hoje está tudo centralizado em Maceió por conta do processo eletrônico, e você vai passar, vai tomar posse e vai ficar em Maceió, na linda Maceió, na bela Maceió, né? Aqui Vale, a gente pode... deixa eu só aproveitar essa pergunta já também para anunciar. Semana que vem, estamos programando uma live com um procurador do estado de Alagoas, procurador ou uma procuradora, para vir para falar só sobre a carreira. Então, ele vai abordar a estrutura da PGE, os órgãos que compõem a PGE, regime de trabalho, se já for regulamentado o teletrabalho, que setores você pode trabalhar na Procuradoria, quais são os tipos de matérias. Então, continue acompanhando nossas redes sociais e estamos programando para a semana que vem mais uma live, agora para falar não do concurso, e sim da carreira de procurador do Estado aqui de Alagoas especificamente. Então, para quem ainda está em dúvida, vale a pena conferir as vantagens de ser PGE-AL, né? Mas, olha lá, Vale, pode falar. Beleza, vamos lá. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Como ser aprovado na PGE de Alagoas? E aqui eu já trago um dado essencial para todo mundo, né? Principalmente porque algumas pessoas ainda negligenciam isso, eu não sei como, né? Porque para passar em concurso você tem que ter estratégia, né? Se você não tem estratégia, você leva muito tempo para passar ou você acaba não passando. Então, você precisa ser assertivo. E eu lembro para todo mundo que, em média, 70% das questões objetivas envolvem exclusivamente letra de lei, André. E as pessoas negligenciam a letra de lei, alguns porque não gostam, supostamente. Eu sempre digo o seguinte, ó, não gosta de estudar letra de lei, então provavelmente você assume o risco de não passar, se você não estuda a letra de lei. Está assumindo ali o risco, né, a possibilidade de não ser aprovado. Então, levando em consideração esse dado, que em média 70% das questões objetivas são letra de lei, sem contar que as questões subjetivas também cobram os diplomas normativos. Tem gente que esquece de fazer referência quando, né, usa o VADMEC aos dispositivos legais, e isso vem no espelho muitas vezes, é lembrar de ter um estudo consistente de letra de lei. E aqui eu sugiro, né, já na linha do que a gente vai ter já programado em termos de mentoria, que você tenha pelo menos 1 hora por dia disponibilizada exclusivamente para o estudo de letra de lei. Aqui eu não estou falando da letra de lei que você lê quando estuda um assunto. Estou falando de 1 hora destacada para uma leitura regular de letra de lei. Inclusive promovendo os ciclos de leitura de Código de Processo Civil, Código Civil, Constituição Federal, enfim. Esse é o primeiro ponto, porque o cara aqui, né, quem vai passar, quem estará entre as vagas, será uma pessoa que tem esse diferencial, que sabe que isso é importante para a sua prova. Por isso, para ser aprovado aqui na PGE de Alagoas, você tem que ter essa preocupação, tanto que a gente montou, né, até uma mentoria de letra de lei para esse concurso. Mas você pode, necessariamente, quando você for organizar seu cronograma de estudos, você tem que ter um horário destinado para a letra de lei, 1 hora por dia ali, no mínimo, para fazer essa leitura destacada do assunto que você vai estudar. Vale, eu vou absorver? Vai. É leitura constante, repetição, leitura constante, repetição. E lembrando, né, de mapear os assuntos, os artigos que mais caem, os artigos mais estratégicos. Por exemplo, né, processo civil. É um tema que cai muito, recursos. O artigo 1015 do Código de Processo Civil ele é muito cobrado, que é o artigo que trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Então, você tem que conhecer esse dispositivo. Se você for lá, né, para o direito civil, a parte de contratos, teoria geral dos contratos, esse é um tema que cai muito, artigo 422, enfim, você tem que ter essa atenção com a letra de lei que muitos desprezam. Até mesmo eu, quando comecei a estudar, queria só abarcar doutrina, e esquecia quando eu ia fazer questões e para o simulado, eu errava algo que estava no código, que eu não tinha lido. Meu Deus, como é que isso está no código e eu errei? E muitas vezes a gente sai da prova falando, cara, eu errei isso aqui. Onde é que está isso aqui? Está no CPC, está na Constituição Federal, está lá no Código Tributário Nacional. Então esse é um ponto muito importante, essa preocupação com a estratégia de letra de lei. Acreditem, meus amigos, letra de lei pode ser e será um grande diferencial para você. Segundo diferencial aí para a prova, que pretende ser aprovado, lógico, nesse concurso da PGE Alagoas, é organizar o cronograma de estudos, não necessariamente seguindo uma ordem de edital. Muita gente faz isso, né?
Então eu começo a estudar direito civil, André, você que é um grande professor de direito civil. Aí o cara começa com pessoa natural, pessoa jurídica, negócio jurídico, prescrição e decadência, provas. E ali o que acontece? Muitas vezes há interrupções no estudo, né? E o cara recomeça de novo, começa pessoa natural, pessoa jurídica, né? Negócio jurídico, provas. E o que o pessoal não percebe é que eu tenho que trabalhar com a perspectiva do 80-20. Né? Onde é que eu coloco 20% do meu esforço que gera 80% do resultado? Veja que você vai perceber que dentro de cada matéria existem assuntos que são mais recorrentes, que caem mais. Por exemplo, em direito processual civil, se você pegar a parte de recursos, se você pegar a parte de tutelas provisórias, são assuntos recorrentes. Em direito civil, contratos, teoria geral, contratos de espécie, é um assunto que cai muito. Se você pegar lá, né, o próprio direito constitucional, se você for uma organização do Estado, enfim, o direito administrativo, enfim, você tem que organizar seus estudos não de acordo com a ordem do edital, mas de acordo com os assuntos mais cobrados. Esse é um erro, inclusive, que eu cometi, né? Depois eu fui perceber que boa parte das questões dos simulados que eu resolvi, das provas que eu resolvi, estavam num núcleo fechado e condensado de assuntos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Você saber aquilo que eventualmente cai com mais frequência. Isso significa desprezar os outros assuntos? Não, mas significa priorizar, né, aqueles assuntos que são mais exigidos para que você não tenha qualquer tipo de problema durante a realização da sua prova. Além disso, e essas duas dicas, André, eu posso aqui afirmar categoricamente que elas já elevariam o seu percentual de acerto em algo em torno de 30%. Né? Sem sombra de dúvida. Se você não implementa isso daí, você tem dificuldade. Se você implementa, você aumenta pelo menos em 30% o seu percentual de acertos aí nas provas. Além disso, André, para quem quer ser aprovado na PGE de Alagoas, não pode ser alguém que se preocupe só com a prova objetiva. Né? Esse é um grande ponto. Tem que ser alguém que tenha um diálogo, uma base de estudos aprofundada, uma base sólida de estudos, porque a gente pode ter essa situação de prova objetiva e subjetiva e peça praticamente no mesmo final de semana, muito perto. Ou seja, você não vai ter tanto tempo para estudar para uma segunda fase, para a peça, porque você tem que conhecer bem aquelas estruturas. Então, tem gente que, não, eu vou estudar a primeira fase, depois eu vou com a segunda. Mas esse concurso especificamente, nesse e outros de procuradorias, por exemplo, você pode ter, né, aquela situação de primeira e segunda fase no mesmo final de semana. Você vai deixar para estudar quando? Né? Se você não sabe, né, peças, né, você não sabe identificar as peças, organizar as peças, estrutura das peças, você não sabe fazer um recurso especial, você não sabe fazer um recurso extraordinário, você não sabe qual é a estrutura de um parecer, você não sabe qual é a estrutura de uma apelação, inclusive à luz das novas regras que estão estatuídas no Código de Processo Civil de 2015 a partir do artigo 1009. Como é que você vai fazer uma boa segunda fase? Se você não conhece bem os temas associados à advocacia pública. Então, perceba que há, né, uma dificuldade. Quem quer fazer esse concurso, quem busca esse concurso, é uma pessoa que se preocupa também com uma eventual segunda fase. Tá? E, além disso, lógico, esse mapeamento, né, jurisprudencial que é muito importante. Lógico que há uma possibilidade, levando em consideração os últimos concursos, de nós termos uma banca Sebrasp, que gosta também assim de letra de lei, como também da parte jurisprudencial. Dos julgados, dos informativos do STJ, do STF, e também aqui um ponto importante, que o pessoal esquece, não ler os informativos do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que podem ser exigidos na tua prova, tá? Que podem ser exigidos na primeira fase ou numa segunda fase. Então, esse estudo jurisprudencial ele não deve envolver só STJ e STF, deve envolver também o TST, prova de trabalho, processo do trabalho, e você tem que ficar atento necessariamente a essas questões. Né? O estudo jurisprudencial ele é muito importante, deve ser direcionado e também deve ter uma preocupação com o mapeamento dos temas mais relevantes para a advocacia pública. Né? Esse mapeamento que a gente faz aqui, André, né? Em todos os nossos produtos, enfim, o pessoal vai saber aí, principalmente no final da live, mas é muito importante ter esse mapeamento estratégico. Qual o tema mais relevante para a advocacia? Quais foram
né, as teses de repercussão geral firmadas no âmbito do STF que envolvem a advocacia pública. Esses pontos você tem que conhecer, pode vir na segunda fase, pode vir na primeira fase. Ou seja, né, muita gente despreza esses pontos. E uma coisa que a gente faz aqui, André, e falando de estudo jurisprudencial, para quem quer ser aprovado de fato, é que o pessoal não percebe que, às vezes, em prova CESP, por exemplo, não vem, tem um determinado julgado que é exigido, a pessoa olha para a questão e fala assim, onde é que está esse julgado do STF, do STJ, que eu não vi nos informativos? Muitas vezes esse julgado está nas notícias dos tribunais. E o que a gente faz aqui no ATC? A gente compila essas notícias para disponibilizar para os nossos alunos, para que eles tenham também essa noção de que um ou outro acordo pode não estar no informativo, mas está na tua prova. E a gente faz essa compilação, a gente disponibiliza para que o pessoal, de fato, tenha esse estudo mais estratégico. Então, são coisas que você acaba perdendo ali, né? E, vale, mas a gente... Quais são os temas mais relevantes para a advocacia pública hoje? Você pode citar dois aí, lógico, né? Falei de um aqui, dos meios, da utilização de meios adequados de resolução de conflitos e a fazenda pública, quando a gente vai observar o uso, né? A criação das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, o uso da arbitragem, do dispute board, né? São coisas que podem vir na tua eventual segunda fase. Além disso, né, se a gente for direcionar um olhar para a parte tributária, todas as questões relacionadas à desjudicialização da execução, também nesse viés, né, sob uma outra perspectiva, né, pensando aqui na própria crise de efetividade da execução fiscal, que hoje é um instrumento, de certa forma, deficitário para a arrecadação do crédito tributário, porque outros instrumentos têm gerado muitos resultados, como o protesto, né? Por exemplo, que nós utilizamos muito aqui. Então, são temas caros a advocacia pública, são temas importantes, regimes previdenciários também. Vai cair previdenciário? Vai, o regime próprio é muito importante. A Lei Complementar Estadual número 52 de 2019 é relevantíssima, né, para o seu contexto. Então, aqui, André, quem assistir essa live, né, provavelmente essa live tem que ser revisada, porque a pessoa vai lá no momento da prova, vai lembrar de mim falando isso hoje. Aqui, eu falo, o Vale falou isso na primeira live que o ATC fez sobre o concurso da PGE de Alagoas, está aqui na minha prova. Então, é lógico que a gente usa toda a nossa experiência, expertise, né, no levantamento. O André falou que nós não somos ex-concursandos, né, mas, na verdade, a gente é sempre concursando, porque a gente está no dia a dia, ministramos aulas, né, a gente estuda hoje bem mais do que quando a gente estava para o concurso, porque a gente precisa estar 101% atualizado, e todos os professores aqui no ATC vibram nessa mesma intensidade. E por isso que é muito importante você ter essa noção, né, específica, básica e direcionada. Alguém perguntou aqui sobre a segunda fase, legislação local, a gente vai ter, né, a mentoria de letra de lei, um curso com a legislação local especificamente. Então, esses são pontos essenciais. Além disso, André, eu gosto sempre de trazer esse dado importante, né, à mente, é que as pessoas elas gostam de estudar para concurso, mas gostam de se enganar. Né? Por que eu falo isso? A pessoa estuda, e aí você pergunta, você está estudando para concurso? Estou estudando para concurso da PGE de Alagoas. Mas você sabe qual é o seu rendimento em direito constitucional? A pessoa, eu acho que eu estou bem em direito constitucional. Por que isso acontece? Porque a pessoa não metrifica, ela não avalia os seus resultados, ela não faz simulados, ela não faz questões, ela não está ali preocupada com esse mapeamento das suas deficiências. E esse acompanhamento a gente faz, né? E você tem que fazer no seu estudo, saber quais são os assuntos nos quais você não está bem, para tapar esses buracos, para ter condições de elevar a sua nota de corte. Uma vez uma aluna chegou para mim, André, e falou assim, Vale, eu só bato na trave, só faço 60% em todas as provas. Aí ela disse, eu fiz 3, 4 provas, era uma aluna que estava para a defensoria, e só faço 60%. Eu cheguei e perguntei para ela assim, me diz uma coisa, você checou a cada prova que você fez as suas deficiências e tapou os buracos? E a pessoa fala, não. Eu disse para ela, você vai continuar fazendo 60%. E muita gente acha que fazer um estudo geral sem atentar para as suas necessidades pontuais, para as suas especificidades, vai gerar resultado. Né? E não vai. Você tem que perceber quais são os seus pontos fracos.
no que você precisa melhorar. Não tenham medo de errar. A gente tem medo de fazer simulado. Aí, se eu for mal, é o momento para você errar. É o momento para você ir mal, é o momento para você ajustar as suas deficiências e é o momento para você se lançar e efetivamente estudar. Eu até deixo vocês tranquilos, porque no primeiro simulado que eu fiz, eu sentei para fazer uma prova de procuradoria quando eu decidi estudar. Aí, sentei, era um sábado, André, à tarde, falei, vou fazer aqui uma prova de PGE. Aí fiz a prova. Eu acertei 33 questões das 100. Eu não passava nem na porta de uma PGE. Né? Quanto mais um concurso. 33 de 100 eu não seria aprovado nunca. Mas aquilo ali me deu clareza quanto às matérias principais, aquilo que eu deveria estudar, o que eu precisava fazer. E aí eu já entro numa outra dica, né? Existem matérias que são mais importantes, que precisam ser aprimoradas e aprofundadas. Aquilo que a gente chama de núcleo duro, de núcleo essencial. Então, no âmbito das procuradorias, direito constitucional, administrativo, direito processual civil, direito tributário, direito financeiro, que muita gente tem colocado como secundária, mas é principal, e direito civil, essas 6 matérias constituem um núcleo base essencial que você tem que ter uma profundidade maior. Certos temas você tem que debater de forma vertical. Então, você não pode deixar de lado. Né? Um ou outro ponto você tem que ir para fazer um estudo, né, em alguns tópicos doutrinários, em outros você pode até pegar um resumo, um PDF, uma sinopse, mas nos pontos centrais você tem que ter essa profundidade. E além disso, né, nas matérias que são mais satélites, você consegue utilizar, por exemplo, ambiental, você consegue utilizar uma sinopse, né? Estudar muito letra de lei ambiental, porque ambiental chove letra de lei. Então não precisa você pegar um manual, Paulo Bessa, em um direito ambiental, você não precisa disso. Você vai usar uma sinopse ali, um material mais resumido, jogar muita letra de lei, você vai conseguir passar com alguns retoques jurisprudenciais. Então são esses pontos que você vai identificando, né? Direito empresarial, você vai assistir minhas aulas, vai acertar tudo, se Deus quiser, na hora da prova. Então são essas questões, processo civil, que você tem que atentar para não cometer equívocos na hora da sua prova. Beleza? Então, hoje, você fez o simulado, você acertou 33 questões, amanhã você vai progredindo e assim sucessivamente. Uma última dica aqui, última não, né? Não sei se a gente tem 12 minutos, mas vamos falar ainda dos produtos do ATC, que eu gosto de dar para o pessoal, é que, pelo menos, você tem que ter um estudo estratégico de fazenda pública em juízo. Muita gente me pergunta, vale, eu vou pegar um livro mais resumido, um livro tal. Vai ver, de um livro mais resumido, muitas vezes ele não te dá o diferencial para a segunda fase. Não te dá o diferencial para você escrever melhor do que o seu concorrente. Porque você tem que pensar o seguinte, o que é que eu faço hoje que o meu concorrente não faz? Você tem que buscar sempre ser um outlier. Então, assim, eu particularmente no meu concurso, eu li 2 vezes o livro da Fazenda Pública e Juízo, meu amigo hoje, amigo Leonardo Carreiro da Cunha, né? E foi um livro que me deu base. Então, é um livro que eu usaria como referência, sim. Né? Você não vai precisar ler todos os capítulos, mas existem capítulos que são mais estratégicos, que são essenciais, que envolvem, né, o dia a dia, o cotidiano da advocacia pública. Por isso que é muito importante que você esteja atento a essas questões, né, a Fazenda Pública em Juízo. A gente, né, André, também tem curso aí para ser lançado, inclusive de Fazenda Pública em Juízo. Já tenho aí uma estrada nesse assunto e vou discutir com vocês, ter a possibilidade de discutir com vocês. Né? Mas fiquem atentos a essas questões. Se você quer ser aprovado no concurso da PGE de Alagoas, você necessariamente tem que estar conectados com esses pontos. E se você implementar uma das coisas que eu falei aqui, você já vai estar mais fora da curva do que qualquer outra pessoa. André, você ia falar, né, e eu te roubei a palavra. Fica à vontade. Eu ia só pegar um gancho realmente em alguns pontos que você falou. De fato, como você falou, a gente esse concurseiro no sentido que a gente está hoje no cargo que a gente almejou, né? Mas, de fato, a gente acaba estudando mais até do que a época do nosso concurso. E tudo isso que o professor Luiz Vale falou agora para vocês não imaginam quanto... são dicas extremamente valiosas. Eu vi muitos erros que eu cometi e que acabou, talvez, atrasando mais que eu ingressasse no cargo. Essa questão do estudo de jurisprudência é muito importante. Você focar, quem foca só em informativo,
vai perder informações importantes de jurisprudência para o concurso. Então, não é só estudar apenas o informativo, você precisa ter esse estudo estratégico. E esse mapeamento de deficiência também, Vale, foi uma coisa que também eu vi na prática. Quando eu comecei a fazer os concursos para a magistratura, decidi que era a carreira que eu gostaria de seguir, eu perdi, acho que foram 3 ou 4 concursos por uma questão na prova objetiva. Chega um momento, acho que na terceira prova, eu pedi para minha esposa conferir, e quando me perguntava, eu dizia, perdi por 3, por 4, porque senão todo mundo dizia, só perde por uma, né? Ninguém acreditava mais. Mas aí eu parei, fui mapear e vi, não, eu estava fraco, era Estatuto da Criança e do Adolescente, consumidor, ambiental. Eu perdia muito tempo estudando doutrina de ambiental. Quando eu passei a ler mais a lei seca, eu vi que... Aí comecei a passar e aí consegui finalmente chegar no cargo da magistratura. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é uma dica muito valiosa, Vale. Não só essa, né? Todas que você deu, mas eu me vi nessas dicas que você deu aí. Poxa, por que ninguém disse isso quando eu estava estudando, né? Então, os nossos alunos, o pessoal que está acompanhando nossa live está tendo uma oportunidade ímpar. E eu queria só, antes da gente passar a anunciar os produtos da TC, uma última pergunta, Vale. É uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Dá para conciliar o estudo para a Procuradoria com outras carreiras jurídicas, como, por exemplo, magistratura, Ministério Público, ou você aconselha que foque só em PGE? Veja só, André, respondendo essa pergunta em relação especificamente à compatibilização, que é uma pergunta que também é muito recorrente nas minhas redes sociais. Aí eu posso compatibilizar PGE com magistratura estadual, PGE com defensoria. Veja que quando você vai pensar em estudo estratégico, você tem que levar em consideração qual é a base primordial daquela carreira, né? E quando eu falo, por exemplo, em PGE e magistratura estadual, você vai ver que há um distanciamento, de certa forma. Não que seja impossível conciliar, né? Eu não acho que é impossível conciliar nada na vida, né? Você tem caminhos e possibilidades. Agora, fica mais complicado até a nível de competitividade. Porque quem quer passar no concurso desse quer ficar nos primeiros lugares. Você não vai pensar em ficar ali, né, em centésimos. Você quer ficar nas 15 vagas. Então, é bom ter esse direcionamento específico para o concurso. Agora, lógico, eu consigo conciliar uma PGE com uma PGM tranquilamente, faz alguns ajustes. Agora, PGE, por exemplo, magistratura estadual. Tem que saber muito penal e processo penal para a magistratura estadual. Você vai ter que fazer uma sentença penal. Como é que você vai fazer uma sentença penal se você não tiver base de direito penal e processual penal? Então, fica mais difícil porque os estudos vão se distanciando. Agora, né, se você pegar uma estrutura de PGE, de PGM, é muito similar. Até mesmo se for olhar para a AGU, tem algumas especificidades, né, no concurso da AGU. Inclusive, no meu concurso de procurador federal caíram sei lá quantas matérias. Mas dá para fazer algumas adaptações dentro do núcleo da advocacia pública. Agora, você pegar a PGE e MP, vai fugir muito, né, da linha de base de estudo. E aí você teria que ter um cronograma ou um horário muito livre disponível para fazer essas inserções mais profundas, né? A inviabilidade absoluta de compatibilizar, não vou dizer que existe, mas que fica mais difícil, porque quando você se especializa, quando você busca ali, né, ter um diferencial daquela carreira, mais chances você tem de passar. Agora, lógico, por exemplo, magistratura com eventual MP, você tem uma base estruturante penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil, processo civil, enfim, você consegue ter mais uma organização muito mais estratégica desse estudo e dá para conciliar com mais facilidade. O problema é que os concursos de procuradorias, por exemplo, a magistratura cobra de forma mais superficial tributário, não é o nosso caso. Tributário é uma matéria muito pesada, é uma matéria mais pesada. Então vai exigir mais de você. Direito financeiro não cai como cai em procuradorias e nenhum outro concurso, né? Cai em concurso de advocacia pública, direito financeiro é uma disciplina muito aprofundada, tá? E então tem que ter esse concurso, essa preocupação, desculpe, com esse olhar mais estratégico. Por exemplo, eu decidi ser advogado público. Fiz concurso de advocacia pública, passei, né, nos concursos que eu quis e isso me facilitou muito a vida quando eu decidi que eu queria ser advogado público. Lógico, se você ainda não bateu o martelo, você tem como ter uma zona comum ali de atuação, de matérias, né? Como eu falei, tem uma base estruturante que dá para você ir compatibilizando. Mas, no geral, quando você bater o martelo, ficou mais assertivo, você vai ganhar mais em termos de produtividade.
E para encerrar, André, aqui a minha última dica, para a gente passar para as suas considerações, eu quero dizer para vocês o seguinte, que para você passar nesse concurso, você não deve se preocupar com concorrência, com nota de corte, com número de vagas, com dificuldade. Isso são crenças limitantes de quem está preocupado com os obstáculos e não com a forma de realização, não com a forma de implementação. Veja, se o concurso é difícil, tem muitos inscritos, se o seu número de vagas é restrito, não interessa. Interessa o que você vai fazer para passar nesse concurso. É pensar em possibilidades de realização, em soluções. Quem fica travado nessas crenças limitantes não consegue evoluir. Há sempre uma desculpa para não estudar de forma mais aprofundada, de forma mais assertiva, de forma mais direcionada. Então, preste atenção, pessoal. Foque na sua melhoria contínua, na sua melhoria diária, que em breve eu terei o prazer de recebê-los como colegas aqui na PGE de Alagoas. Vamos lá, venho morar aqui no nosso estado, aqui em Alagoas. Minha terra natal e a terra que o Vale adotou aí já de coração. E é importante também, eu já vou passar, a gente está nos minutos finais da live, como prometido, falar um pouco de alguns produtos que a TC vai lançar para otimizar ainda mais os seus estudos. É importante, e pensando, como o Vale falou, uma possível prova num final de semana, você resolver sua vida, né? Então, do concurso da magistratura, que é um ano de concurso, fases bem passadas, você em um final de semana você resolve sua vida. Então, você precisa começar a se preparar um quanto antes de uma forma abrangente. Pensando nisso, o ATC ele já lançou ontem o curso intensivo para a PGE de Alagoas. São 6 meses de curso, com todas as matérias que o Vale falou. São 11 matérias no total, 288 horas de aula. Então, é um curso que tem uma carga horária incomparável e com os professores experientes, incluindo o nosso professor Luiz Vale, o professor Leonardo Massa, que também é procurador de Alagoas. E fora isso, nós vamos lançar, acompanhe nas nossas redes sociais, amanhã nós estaremos publicando o pacote PGE. O pacote PGE é um combo de produtos para que você possa otimizar a sua preparação para esse tão aguardado concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Nesse pacote vai ter a mentoria letra de lei, que o professor Luiz Vale já falou. Então, um acompanhamento de estudo de letra de lei. Vagas limitadas, hein, André? A gente já tem uma lista de espera aí de mais 100 pessoas, né? Verdade, verdade. O ATC ele preza muito pela qualidade. Então, a gente não vai vender por vender. Existe um limite em que a gente encerra as vendas para que a gente possa garantir a qualidade. Então, de fato, essa observação ela é muito importante. Fora isso, nós teremos um curso online de legislação estadual com procuradores do Estado de Alagoas, em sua maioria, comentando as leis locais, que sempre tem uma incidência grande e faz diferencial na prova, como o professor Luiz Vale falou. Nós teremos um curso para a segunda fase, curso para prova discursiva e para peças práticas, pareceres e peças judiciais. Também um curso online. Nós teremos um simulado de jurisprudência, então nós vamos transformar os informativos em questões objetivas de prova, STF, STJ e TST, como o professor Luiz Vale falou, e vocês vão ter a oposição, então nós temos aí 4 produtos, a mentoria, os simulados de jurisprudência, a segunda fase e a legislação estadual, esses últimos 2, todos online. Você podem ser comprados separadamente, né, André? Pode ser comprado separadamente. Acho que só tem um minuto aí de live. Um ou todos, e quanto mais você comprar, mais você vai ter um desconto progressivo. Acompanhe todos os detalhes a partir de amanhã, monte seu combo, todos os produtos são complementares, você vai ver que vocês terão uma preparação de alta performance e de qualidade. Professor Luiz Vale, eu devolvo a palavra para as considerações finais, agradeço em nome do ATC a sua presteza com todos os concurseiros. Eu estou vendo aqui que talvez a gente tenha que fazer outras lives, as dúvidas foram muitas, mas eu acredito que foi muito esclarecedor. Não, só quero deixar um abraço para os meus futuros colegas de trabalho. Não deixe que ninguém limitem o seu potencial. Estudem com intensidade da melhor maneira possível, que em breve vocês estarão por aqui. E pensem sempre em entregar o melhor a cada dia, em fazer a diferença, porque isso vai te trazer para o seu concurso, vai fazer com que você seja e exerça o cargo que você espera. Um abraço de coração a todos, meu muito obrigado. E a live ficará salva por aqui no Instagram do ATC. Não é isso, André? Um abraço de coração, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu, pessoal!
A live vai ficar salva, não deixem de rever. Maiores informações em breve. Entre em contato com a nossa equipe. Nós vamos ter a carta de apresentação de cada um desses cursos que eu anunciei aqui no pacote PGE. Vamos nos acompanhando. Contem conosco. Obrigado, professor Luiz Vale. Um abraço, meus amigos, procuradores do Estado de Alagoas. Valeu.